Meu nome é Renato Faria, eu sou jornalista, sou editor do portal AIC Web. Hoje a gente está aqui para conversar com profissionais de diversos elos da cadeia, né, da construção civil, para falar, para a gente ter uma ideia, aí uma visão 360 graus. A nossa ideia é a gente falar sobre o tema construção 360 graus, perspectivas durante e após a pandemia de Covid-19. Então, a gente está aqui com o Alex Veiga, que é CEO da Patrimar. Vou dar boa tarde para o Alex. Tudo bem, Alex? Boa tarde, Renato. Tudo bem? Tudo bem. Companheiros aí. Boa tarde. A gente também está aqui com o Davi Fratel, que é diretor executivo da Calas. Tudo bem, Davi? Olá, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Beleza, Davi, obrigado. A gente também está com o Rodrigo Rocha. Rodrigo, tudo bem? Tudo bom, tudo jóia? Prazer em falar com todos vocês. Estou ouvindo, vocês estão ouvindo? A gente está te ouvindo, sim. O Mário Rocha já está por aí? Eu estou aqui. Mário, eu não sei se a gente está conseguindo te ver, se a gente vai conseguir colocar a sua câmera no ar. Você recebeu o link? Se não, para você estar junto com o Rodrigo, de repente. Eu acho que eu vou, então, naquela sala de reunião que é melhor, ela é mais aberta. A gente, se vocês puderem... de repente, talvez vocês podem ficar por aí, a gente divide a tela mesmo. Bom, a gente continuando, a gente vai dar aqui boas-vindas para o Pedro Pena, que é CEO da Atex. Boa tarde, Pedro, tudo bem? Boa tarde a todos aí que estão conosco. É um prazer estar com essa equipe, esse time bacana aí para conversar sobre o futuro do Brasil e da construção civil. Legal, Pedro. E também a gente tem, por fim, aqui o Marcelo Moraes, que é o diretor técnico da Ivem. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, eu acho que o primeiro ponto que a gente pode começar a nossa conversa aqui, eu acho que é uma pergunta que eu vou direcionar a todos vocês, né? É saber um pouco de como que foi de como as empresas de vocês se adaptaram e elas estão nesse momento. Acho que a gente pode começar, inclusive, pela ordem alfabética. Eu acho que eu vou, pela ordem de apresentação também, vou começar pelo Alex. Alex, conta um pouquinho para a gente como que foi, você conseguir ser conciso aí para cada um, para a gente ter um tempinho também para o pessoal poder mandar as perguntas. Lembrando que essa live aqui, o pessoal que tá acompanhando, a gente pode mandar as perguntas também, a gente vai direcionar aqui para os nossos participantes. Mas acho que a primeira pergunta é essa, Alex. Como tem sido esses 2 meses aí? Bom, no início foi como se tivesse caído um meteoro na nossa cabeça, né? Eu nunca vi a situação mudar de uma maneira tão intensa e tão rápida feito mudou. Uma vez absorvido a situação, nós criamos imediatamente uma equipe de gestão de crise na Patrimar. E, no nosso caso, a gente atua em 3 estados, né? Atuamos no estado de São Paulo, no interior, atuamos no Rio de Janeiro e aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana. Então, nós criamos um comitê de crise e trabalhamos lá de forma incansável durante 3 dias até estipular um protocolo de como proceder. Ninguém sabia como seria a semana seguinte, mas nós imediatamente implantamos uma série de medidas, né? Essas medidas foram sendo implementadas aos poucos, e eu posso te dizer o seguinte: uma medida que foi surpreendente foi quando o nosso pessoal de RH foi nas obras para explicar a situação, o que seria feito, as recomendações. E aí foi um susto danado, porque a desinformação era tremenda. E assim foi feito. Envolvemos lá a equipe toda de diretoria de obra, supervisor de obra, engenheiro de obra, os mestres de obras,
e colocamos em prática todas as recomendações e alguma coisa a mais também. Esse algo a mais aí que nós implementamos foi que nessas conversas nós percebemos a falta de higiene em casa dos moradores, dos nossos trabalhadores. E aí nós criamos uma coisa na empresa que chama cesta higiênica. Essa cesta nós colocamos álcool em gel, colocamos sabonete, e não só para aquele trabalhador, como também para a família. E posso te dizer o seguinte, nós erramos na dose, ou então a turma não está economizando muito, o que foi feito até hoje está praticamente ainda está durando, sabe? O que é muito bom. Mas foi isso que foi feito. E implementação daquelas regras básicas, como chegar na obra, medir a temperatura, se tiver ok, entra, lava a mão, um de cada vez, né, de forma organizada, flexibilizamos o horário de trabalho, flexibilizamos o horário do refeitório, mantemos um distanciamento, a quantidade de pessoas que sobe no elevador de passageiros é bem menor do que a capacidade do próprio elevador. E isso aí foi feito e, posteriormente, também implementação de máscara para todo mundo. E a exceção de uma obra no Rio de Janeiro, que nós tivemos lá algumas pessoas infectadas e que foram afastadas e que já estão retornando, graças a Deus, não tivemos maior problema, não. E a constatação também, viu, Renato, é o seguinte: na maioria das vezes, os operários possuem condições nos canteiros melhores do que possuem na própria casa. Essa é uma constatação e veja bem, além do problema social, né, que é enorme. Pensa bem, um cômodo, 2 cômodos, uma casinha tímida, com 4, 5, 6 pessoas, sem ter o que fazer, o que vira, né? É um índice de violência enorme. De uma maneira rápida, foi isso que foi feito, de forma muito organizada e, mais do que isso, monitorada. Legal. Davi, conta um pouquinho para a gente também como foi lá, como está sendo aí esses 2 meses para você. A Calas vem trabalhando diariamente, né? Até para melhorar a cada hora, a cada dia, as medidas de segurança que vem adotando. Eu acho que a indústria da construção civil, principalmente a indústria nessa área imobiliária, aqui de São Paulo, principalmente, ela está muito alinhada. Ela está muito alinhada com todas essas medidas aí que o Alex citou. Todas as empresas trataram a coisa com muita responsabilidade, até mesmo porque nós sabemos que nós não podemos parar os nossos canteiros de obra. Os nossos trabalhadores, a nossa função social é muito forte. Os nossos trabalhadores, eles precisam, né, trabalhar. Nós, por outro lado, precisamos também do trabalho deles. Então, a construção civil foi toda muito responsável. Os números por si mostram, tá certo? Que o percentual de obras paradas no Brasil, no começo da pandemia, saiu de coisa de 14%, hoje deve estar em torno de 5%, segundo os dados da Abrainc, né? Os níveis de contaminação dos operários está em 0,78%, né? Segundo a última pesquisa da Abrainc, agora do dia 18, né? A 8ª pesquisa da Abrainc. Então, os números mostram que as contaminações dentro dos canteiros de obra, né, elas foram muito menores do que a gente está vendo em São Paulo e no Brasil, inclusive no Brasil. Nós temos dado show. Nós, como o setor da construção civil, tem dado muito show. E a gente não parou nenhuma obra, as obras continuam. A nossa integração com os nossos colaboradores hoje é diária, a gente tem reuniões diárias com todas as equipes. E te digo mais, a turma do back-office, o pessoal que trabalha em escritório para nos dar suporte nas obras, nunca trabalhou tão bem. A gente tem funcionado muito bem em home office. Aplicamos aí diversas alternativas e a gente tem visto com preocupação. A nossa maior preocupação é a questão das pessoas, de proteger as pessoas, de continuar protegendo as pessoas, e preocupação também em poder vender, né? Como sabem, o Grupo Calas é incorporador e construtor.
Então, os nossos estandes estão fechados, né? A gente precisa recomeçar essa onda de vendas. Fazemos por internet, online, mas os resultados não são os mesmos, né? Para a venda de um apartamento, como todos sabem. Então, a gente está aqui firme e forte e vamos continuar. Obrigado, Renato. Legal, obrigado, Davi. Rodrigo e o Mário estão juntos aí? Conseguem falar juntos? Dá um panorama aí de como que está a empresa para vocês? Sim, tudo bom? Oi aqui, mas teve problema técnico, a gente acabou nos unindo aqui na sala de reunião. Aqui na Rocontec, nós compramos 9 mil máscaras, né, e distribuímos para todos os nossos colaboradores. Hoje nós temos 3 mil pessoas trabalhando nos canteiros de obra. Então, cada colaborador recebeu 3 máscaras. A gente cobra essa máscara, o uso dela, como se fosse realmente um EPI, né? Então, igual um capacete, uma bota. Hoje, todos os colaboradores nas nossas obras eles estão usando a máscara a todo momento que estão dentro do canteiro. Uma das outras coisas que eu achei bem importante que a gente implantou foi uma enfermeira nas obras. Então, hoje, as obras nossas têm uma enfermeira em qual ela mede a febre dos colaboradores e faz também algumas perguntas para poder saber se ele teve alguma dor no corpo, alguma coisa que pode ser relacionada ao Covid. Fora as medidas que colaboradores que são do grupo de risco foram afastados, parte de vestiário, canteiro, a gente acabou fazendo turnos, né, para não ter uma aglomeração. As medidas, a parte da família também a gente pensou e botou alguns kits de higiene, detergente, álcool em gel, fizemos uma revistinha para as crianças falando sobre a prevenção do Covid, para eles levarem para casa, para poderem passar para os filhos, né? Então, assim, a importância que a gente achou grande nessa prevenção da gente conseguir fazer com que eles não peguem, né, ter uma prevenção maior. E na parte do escritório, a gente fez o home office, fez um rodízio, né? Nas obras, quando tem mais de um engenheiro também, a gente acabou fazendo esse rodízio. Então, basicamente, foram essas as nossas iniciativas. Está sem áudio, Renato. O Mário está por aí, ele quer complementar alguma coisa? Não, tudo bem. A gente vai revezar aqui para não ficar... Vai revezando. Tá bom, Mário. Bom, a gente também está aqui com o Pedro Pena, que é o CEO da Atex. Lembrando que esse evento aqui é uma realização do portal Esse Web com patrocínio da Atex. O Pedro Pena é o CEO da Atex. Pedro, conta para a gente como que foi esses últimos 2 meses aí para vocês na empresa. Bom, também o meteoro bateu aqui com força, viu, Alex? Então, o inicinho aqui foi um pouco até desesperador pela incerteza que tinha no mercado, e a Atex é uma empresa aí que nos últimos 3 anos internacionalizou. Então, hoje nós temos aí 14 unidades de distribuição, né, de locação de equipamentos em 7 países diferentes. Então, deu aquela incerteza toda, mas hoje a gente está bem com uma visão mais clara e mais otimista aí de tudo. Basicamente, fizemos as mesmas movimentos que vocês, fizemos um comitê de reunir diariamente, traçamos o cenário aí no pior cenário possível, no melhor e no conservador. Reunimos diariamente. Nós somos um pouco diferente das construtoras, incorporadoras, porque a gente está como fornecedor, então a gente tem um misto de indústria e serviço, né, que nós fabricamos nossos equipamentos. Por outro lado, o que foi dando uma tranquilidade para a Atex foi o fato, a Atex é uma empresa familiar, está na 2ª geração, uma empresa bem conservadora, principalmente da parte financeira, então a gente tem 0 de endividamento, alavancagem nenhuma, então isso permitiu a gente ficar de maneira mais serena. Tirando essa parte aí da indústria, né, separar o pessoal, máscara, gel e tudo, home office para a turma do escritório, a gente conseguiu, das implementações que a gente pensou em fazer diferente foi tentar passar um pouco da serenidade que a gente conseguiu
após essa baixa, essa incerteza toda, passar para a nossa equipe de funcionários, para todo mundo, toda a equipe da Atex. Então, a gente reuniu e viu que era um momento de valorizar todos os envolvidos dentro da Atex. Então, isso consistia na nossa equipe, nos clientes nossos, compreender o momento dos clientes nossos também e dos nossos fornecedores. Então, com relação à parte de equipe interna, a gente conseguiu aí fazer o pagamento da antecipação do 13º para todo mundo. Já pagamos para todo mundo, para o pessoal ter uma serenidade, né, para passar esse momento melhor. Tivemos um apoio da equipe espetacular com relação a isso. A turma que a gente colocou de férias, a gente pagou as férias normalmente, não jogamos para o final do ano, conforme o governo disse que poderia fazer. Também mantivemos todos os empregos, não tivemos nenhum desligamento devido ao Covid, pensando um pouco também nesse lado social. Perder talento, é tão difícil ter talento bom dentro da equipe, então a gente conseguiu manter pelo menos esse momento aí mais conturbado, o emprego de todo mundo. E também na questão de clientes, compreender, a gente viu que era um momento da gente estar junto com nossos clientes, acho que todo mundo sentiu esse frio na barriga, nós do setor de edificação até menos, porque as obras que iniciaram não tem jeito de parar, vai continuar. Nosso faturamento em maio foi mais ou menos igual de fevereiro, em abril já caiu 20%, então, quer dizer, não foi tão grande igual os nossos clientes, a queda, né? Então, a gente pensou em estar parceiro, estar junto dos nossos clientes e compreender os momentos deles. E na parte de fornecedor, também pagamos todos os nossos fornecedores em dia, inclusive o governo, não postergamos nenhum tipo de impostos, apesar de, né, o advogado falando, pô, pode passar para frente tudo, mas pensamos que é uma maneira social também de contribuir para o país. Então, pegamos essas 3 frentes e agora já estamos com um cenário menos incerto, vamos dizer assim. Tem uma coisa interessante também, fizemos a ginástica laboral para a turma de home office. Então, o pessoal que está de home office lá tem personal trainer lá, 15, 20 minutos, que o pessoal gostou bastante. Sabe que aqui na empresa a gente também faz isso. Você faz uma diferença quando a gente está em casa, que é bem importante mesmo. Marcelo, como que tá aí? Conta a tua experiência aí dos últimos 2 meses. Aqui quando a gente começou a ver as notícias na mídia, começou a ver o impacto disso tudo, né? Tudo aconteceu muito rápido. Aqui na Iven a gente começou a perceber que as pessoas começaram a faltar muito nas obras, com medo de participar desse ambiente, por medo do ambiente poder ser contaminado. Como o Alex falou no começo, a desinformação, no primeiro momento, foi o nosso pior inimigo ali, né? Então, o que a gente fez rapidamente? A gente montou um comitê, né, que tem como integrante o médico do trabalho, tem o gerente de segurança, o pessoal do RH. Esse comitê, ele absorvia muitas informações do setor, né, tanto da Abrainc como do Sinduscom, para a gente pegar as melhores práticas do mercado, tudo aquilo que já vinha sido implantado, porque a informação ela mudava diariamente, né? E aí a gente passava para esse comitê as nossas ideias. Esse comitê ele destilava tudo aquilo que de fato podia fazer a diferença nos nossos canteiros, né? Podia fazer a diferença na vida do colaborador. E aí então a gente implantava nas obras, né? Um outro ponto muito importante foi a criação de um grupo, né? Que a Abrainc criou um comitê liderado pela própria Abrainc, com várias incorporadoras, e nesse comitê a gente debate todas as ações que cada um vem fazendo nas suas obras, né? Vem fazendo nas suas empresas, e a gente consegue homogeneizar as melhores ações para que todo mundo consiga ter acesso às melhores práticas, né? Porque essa pandemia, como ela veio muito rápido, e o nosso setor ele tem como natureza ser bem competitivo, ele não é tão colaborativo, né? E aí as pessoas elas têm um pouco de receio de passar informação e tal. Eu acho que isso mudou muito, né? As pessoas elas viram que passar informação, trocar melhores práticas, estabelecer melhores processos seria o melhor
para a saúde das pessoas, para ter um ambiente saudável nas obras, seguro, e mais importante ainda, que é manutenção do emprego, trabalho, produtividade com segurança. Então, a criação desse comitê trouxe um ambiente mais colaborativo entre as pessoas, a gente conseguiu ser mais produtivo, mais eficiente, né? Porque eu tenho certeza que no estágio que todos estão hoje, todos conseguiram implementar praticamente as ações muito parecidas aí para a manutenção do trabalho e da produtividade, né? Aí aqui na IVE a gente conseguiu fazer algumas ações, vou destacar algumas delas, que a gente também tem uma enfermeira em obra, a gente colocou termômetro no controle de acesso, forneceu máscaras tanto para o trajeto como para trabalhar durante a obra ali na execução, a desinfecção de áreas de permanência no canteiro duas vezes. Marcelo... Renato, você está em mute. Você está em mute. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ouvindo. Então tá bom. Só continuando rapidamente, a gente já doou aí mais ou menos 25 toneladas de alimento, porque a gente vem fazendo várias ações para evitar que o colaborador se desloque fora do trabalho, né? Para evitar ambientes de contágio. Então, a gente doa cesta básica, a gente faz consultas no canteiro de obra com o nosso médico, a gente fez uma parceria grande com a Abrainfo, o Sintracom nos ajuda bastante no acompanhamento das ações nas obras. Enfim, a gente vem fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance para manter um ambiente saudável, né, seguro e produtivo, né, para ter a manutenção do emprego para toda a cadeia produtiva, né. É isso. Legal, obrigado, Marcelo. Vocês me ouvem? Continuam me ouvindo? Sim. Ótimo. Legal. E eu queria saber especificamente sobre obras, se elas continuam. Eu acho que a gente pode. Eu queria falar sobre fornecimento de materiais. Como que vocês têm percebido a relação com os fornecedores? Eu acho que eu vou direcionar a pergunta. Eu vou começar pelo fornecedor. Então eu vou pedir para o Pedro Pena falar um pouquinho sobre como a empresa se preparou para esse momento, como que está o fornecimento de materiais. Depois eu vou direcionar aí para os colegas que têm obras em andamento, que estão tocando as obras aí. Bom, Renato, aqui no Brasil a gente tem 8 unidades mais a indústria, tá? Hoje a indústria está todo vapor. A construção civil realmente vinha, o avião estava decolando com força mesmo, né? Então, para parar esse avião, não é qualquer um, não. Então, continua. Para você ter uma ideia, nossa fábrica está rodando, inclusive, no turno noturno, né? Noturnamente. Então, está com uma demanda boa. Tivemos que parar as atividades em 2 estados, não por vontade nossa, tá? Suspendemos contratos da turma lá e estamos pagando a diferença para os funcionários também no estado do Ceará, infelizmente, Pernambuco, que estão passando por um momento difícil. Manaus está funcionando normal, mas também o movimento lá está muito, muito fraco. Mas, se não, em outras unidades, tudo funcionando normalmente, né, com protocolo. Agora, uma das coisas que eu gostaria de falar desse tema é o seguinte: para o Brasil sair dessa, a gente acredita fortemente que a cadeia de suprimentos do Brasil não pode parar. Isso é fundamental para a economia gerar. E o que significa isso, não parar? Obviamente, o governo manter aí pelo menos uma parte, a indústria funcionando, mas mais importante que isso, somos nós, os empresários, fazendo pagamento para os fornecedores. O fluxo financeiro não pode parar, né? Para você ter uma ideia, apesar do faturamento, eu falei lá que no mês de março não mudou muito com relação a fevereiro. Porém, nós iniciamos um mês com uma inadimplência de 50% dos nossos clientes. Era aquele pânico que todo mundo queria segurar a caixa. Depois foi reduzindo aí até 20 e poucos por cento no final do mês. Até um pouco menos de 20%. Então, o pessoal já foi ficando mais sereno e fez os pagamentos. Então, acreditamos que o fluxo financeiro, nós mantivemos todos os nossos fornecedores em dia, é uma maneira de contribuir aí para o Brasil a fazer essa retomada boa.
Legal, vou direcionar então aí acho que é começar pelo Rodrigo, da Rocontec, como que estão as obras, o que vocês, especificamente sobre fornecimento de materiais, o que vocês percebem, onde que o calo está apertando e onde que tá tudo bem, está tranquilo? Então, hoje nossas obras elas estão trabalhando a pleno vapor, nenhuma delas foram paralisadas. Nós temos 26 empreendimentos em andamento. O que a gente percebeu é que alguns estados onde houve o lockdown, né, onde teve a paralisação, aí sim a gente teve algum problema de fornecimento de material. Então, vou pegar um exemplo, nós estamos fazendo um hotel e daí tinha toda uma marcenaria, né, do empreendimento, e devido à paralisação da fábrica, do Sul, né, que fica em Santa Catarina, a gente não conseguiu receber esse material e realmente tivemos que aguardar. Tivemos problemas bem específicos, assim, de modo geral, nada que impactasse realmente no cronograma das obras, né? Tivemos uma outra empresa, que era uma empresa de fornecimento de forma de papelão, que a gente utiliza em alguns pilares, ela também houve a paralisação, daí a gente fez uma troca por um outro tipo de forma para poder utilizar nesse empreendimento, e a gente acabou conseguindo fazer isso sem afetar o cronograma da obra. Então, a gente acabou se adaptando conforme foram aparecendo as dificuldades e os problemas. De modo geral, alguns materiais importados, né, que a gente necessita nos empreendimentos, a gente acabou substituindo por produtos nacionais e assim a gente conseguiu levando esse momento até agora. Legal. Marcelo, como que está na Iven isso aí, a questão do fornecimento de materiais e insumos, onde que o calo está apertando para vocês? É bem parecido aqui com o Rodrigo Esposa, a gente está com as obras também rodando com uma produtividade bem dentro do esperado, né? Então, uma boa produtividade. No começo, a gente acabou tendo algumas faltas, mas ao longo do processo da implantação dos planos de ação, dos processos, as coisas vieram normalizando. E os fornecedores, assim, a gente só conseguiu hoje manter esse nível de produtividade porque os fornecedores também se esforçaram muito aí para poder garantir essa produtividade. A gente também teve alguns problemas, né? Tem alguns fornecedores que a linha de produção ela é na sua totalidade com trabalhadores acima de 60 anos, que são produtos mais artesanais, e isso acabou tendo algum tipo de problema. Então a gente buscou inverter fluxo, a gente buscou proteger essas empresas aí para não gerar um problema de fluxo de caixa de pagamento ao longo do processo, porque a gente sabe que vai voltar e essas empresas precisam desse pagamento, aí, como o Pedro falou, né, precisa desse recebimento. Alguns produtos importados a gente também buscou a mudança para produtos nacionais, ou porque estava demorando muito para chegar, ou porque o preço explodiu, né? Porque nessa pandemia aí os preços também de produtos importados eles tomaram uma proporção assim meio desproporcional, né? Ficaram muito altos. Mas assim, no geral, os fornecedores vêm atendendo muito bem. Todo mundo se esforçando, a gente entende que a produtividade não vai estar em 100%, mas a gente sabe que está todo mundo buscando aí o melhor e os fornecedores são um grande parceiro nosso aí. Legal. Vou direcionar uma pergunta aqui para o Davi, e depois eu acho que o Alex também pode comentar. Davi, teve caso de contágio, alguém infectado dentro das obras? Olha, infectado sim, né? Uhum. Acho que todos nós tivemos. Uhum. A gente primeiro afastou, temos hoje a seguinte metodologia. Qualquer pessoa que apresente qualquer sintoma de febre, de tosse, de gripe, qualquer sintoma, a gente afasta, tendo ou não a confirmação. Então, a pessoa não entra no canteiro se tiver qualquer sintoma de gripe, né? Com isso, ele é obrigado a passar por um médico. A gente manda para o médico, a pessoa faz uma consulta médica e tem as orientações. Caso haja suspeita do coronavírus, né, ele é definitivamente afastado por 14 dias e é submetido a testes. Nós compramos os testes rápidos, né? Nós temos dois tipos de testes. Temos aquele teste rápido, aquele teste de farmácia, que inclusive o próprio Sequence está fornecendo esses testes, né? Nós compramos com o Sequence isso aí. E quando a gente tem alguma dúvida, né, em relação, nós temos um médico do trabalho que nos orienta, quando a gente tem alguma dúvida desse diagnóstico, a gente faz um teste
sorológico que é mais complexo, que é mais preciso, né, nesse dia a dia. Então, quando isso acontece, a gente afasta e faz o teste, né? E para a pessoa voltar ao trabalho, ele é também submetido, né, a uma nova consulta médica para a liberação. E, se preciso for, ele faz pela segunda vez o teste para ver se adquiriu os anticorpos, né, para poder voltar sem problema de infecção para os outros funcionários. Então, esse controle está sendo muito rigoroso. Graças a Deus, como eu disse no começo, a gente só teve, até agora, 0,77% dos nossos funcionários, eles foram afastados por suspeita de coronavírus, né? Agora, de fato, confirmados em si, a gente tem em torno de 0,40%, né? 0,4% de todo o nosso efetivo. Então, os nossos números, eu acredito que com os colegas também é a mesma coisa, eles são muito baixos porque o controle ele é muito rigoroso. Legal. Só para registrar, essa pergunta foi do Vitor Teles. Vitor, tá aí respondida a sua pergunta. Vou pedir para o Alex também comentar. Teve algum caso de contágio ou pessoa infectada na empresa? Olha, no nosso caso, talvez até um pouco mais fácil essa administração, porque aqui em Belo Horizonte, praticamente o nível de pessoas infectadas está baixíssimo, sabe? Graças a Deus. Não só em Belo Horizonte, como o estado todo, está muito baixo o nível de contaminação. Então, aqui, nós tivemos alguns casos suspeitos, assim feito o Davi colocou muito bem. A partir do momento que existe uma suspeita, afasta e tem-se um procedimento de teste, reteste, enfim, para não repetir tudo que o Davi falou, mas o processo é muito parecido. Nós tivemos, sim, um contágio um pouco intenso, uma obra no Rio de Janeiro, em que detectamos 6 pessoas que estavam com suspeita e confirmou. E aí a gente procurou ver quem que manteve contato e também isolamos. E a preocupação foi muito grande, porque os hospitais públicos, né, no município do Rio de Janeiro já estão praticamente saturados. Então, nós instruímos aí, acompanhamos junto à família, e se fosse o caso, nós iríamos levá-los para a rede privada. É impressionante, mas acabou que a própria rede pública nos recebeu e já estão todos bem, graças a Deus. Mas houve, sim, foram 6 pessoas. Mas eu tenho a impressão que semana que vem eles já devem voltar a trabalhar, inclusive. Legal. Vou direcionar aqui uma pergunta do Carlos Manuel Martins, aí para todos os construtores. Vou começar pelo Marcelo. Marcelo, como vocês estão suportando os custos de folha de pagamento dos colaboradores, tanto de obra quanto administrativo, e o pagamento dos fornecedores, né? O Carlos está perguntando se tem algum plano de contenção, demitindo funcionários, se essa empresa suporta o custo referente à rescisão, e também na outra ponta, como está lidando lá com clientes, se tem cliente inadimplente. Tá. Em relação às obras, como as nossas obras elas têm financiamento à produção, basicamente a produção ela é sanada e paga pelas medições do banco. Então a gente não tem descasamento de fluxo de caixa nos canteiros de obras, né? Então isso é uma boa proteção para nós aqui hoje. Basicamente a gente expõe somente o caixa até o gatilho. Como as nossas obras elas estão bem vendidas, a gente tem caixa positivo nas SPS, a gente não põe praticamente nada, então a gente está bem seguro nas obras. Então, em relação a fornecedor, em relação a pessoal, equipe própria e tal, não tem nenhum tipo de problema. O problema teria se a produtividade estivesse baixa e a medição do banco não fosse aderente ao volume de pessoas trabalhando, ao nível de serviço que está sendo entregue, né? Como a gente não está tendo nenhum problema com produtividade, não existe o descasamento nas obras em relação ao fluxo de caixa. Em relação à empresa...
Sim, mesmo com a pandemia e com a dificuldade de se chegar, isso não afetou a produtividade. Exato, a gente, com todas as ações que a gente já comentou, né, isso tudo conseguiu inibir o número de faltas, os fornecedores se esforçaram bastante para colocar material na obra, a gente consegue trabalhar em horários normais, então a gente não teve nenhum decréscimo aí na medição a ponto de gerar algum tipo de problema de pagamento. Então a gente está hiper tranquilo, então, em relação às obras. Em relação à Iven, a gente vem tomando algumas medidas óbvio, né, para evitar qualquer tipo de problema de pagamento ou esse tipo de coisa, porque a Iven hoje tem um caixa muito sólido, né? A Iven está muito saudável financeiramente. Então, as medidas que a gente vem tomando, basicamente, são as medidas de aproveitar para dar férias agora, nesse momento de home office, porque nem todas as atividades da construção elas estão aderentes, né? Como o Davi comentou, né? A gente é uma incorporadora construtora, a gente também vende apartamentos, então hoje o nosso foco de venda ele está basicamente em venda online, porque nossos estandes estão fechados, então uma parte da empresa, de fato, ela não produz, então a gente conseguiu dar férias para antecipar uma possível perda de produtividade no futuro. Então hoje, em termos de pagamento financeiro, a gente não tem tido nenhum tipo de problema assim no curto prazo que a gente precise se preocupar. Legal. Rodrigo, você Renato, quer comentar como está na... Davi, pode. Não, até para complementar aqui o que bem falou o Marcelo, quando a gente tem obra iniciando a obra, né, essa questão do banco, né, esse conforto que o banco nos dá durante a obra de financiar, ele é um pouco prejudicado porque o banco, com essa crise, inclusive, os bancos têm solicitado percentuais de venda até maiores do que antes da crise, nos financiamentos. Então, para que a gente comece a receber dinheiro do banco, a gente tem que ter vendido um percentual, né, do empreendimento. Então, tudo isso é um ciclo, é um sistema, né? Como os nossos estandes estão fechados, o percentual de venda para todo o mercado caiu sensivelmente, né? Esse percentual de venda, quando a obra está no começo e ele não é atingido, a gente não tem um conforto do banco. Então, essa nossa crise, ela, de forma alguma, nós não vamos sobreviver, né, do bom sentido, por longo tempo, porque a gente precisa voltar a vender. Eu acho que esse é o grande recado. As construtoras estão indo muito bem, tem seus caixas sólidos, tá certo? Está recebendo dos bancos, mas a gente também precisa vender e precisa repassar. Sem isso, o ciclo não fecha. Infelizmente, o ciclo não se fecha, né? Legal. Rodrigo, vou aproveitar aqui para emendar uma pergunta do Alexandre Romão. Voltando a falar de fornecedor, eu acho que depois até o Pedro Pena pode comentar também. Com relação a fornecedores, voltando aí pensando aí já na retomada, né? O que vocês esperam em relação a prazos de entrega e valores, né? E custos? Você acha que pode ter uma diminuição na pressão de custos das obras? Pode aumentar? Vai ficar a mesma coisa? Como que vocês veem a questão de prazos e custos se tratando de fornecedores? Nós estávamos conversando até isso na última reunião nossa aqui interna, o que a gente acredita que para o próximo ano, caso haja uma diminuição do volume de obras, né, como algumas obras estão se postergando, indo um pouco mais para frente, para o início, pode ser realmente que alguns fornecimentos de alguns materiais de mão de obra e material pode ser que fique ocioso e tenha uma diminuição de custo, mas isso mais a longo prazo. Nesse primeiro momento, o principal problema nosso são materiais ligados ao dólar, né? Que são materiais que vêm de fora, que hoje o dólar está muito alto e a gente tem esse problema. Mas o que a gente sente mesmo é que se realmente diminuir o número de obras, pode ser realmente que venha uma diminuição devido à lei da oferta e demanda. Legal. Pedro, quer comentar também como que vai ser aí, como que você enxerga a questão de o que eu tinha dito. Sim, a indústria ainda está funcionando com muita demanda. Acredito que a indústria vai começar a sofrer mais no segundo semestre, com algum tipo de redução, ou até mesmo no início do ano que vem.
final deste ano e início do ano que vem. Mas, por outro lado, é uma coisa que um tema aí que todos falaram aqui, que as consultoras estão realmente priorizando a indústria nacional. Isso é bom, né? Isso faz a economia girar de novo aqui. O dólar alto é um empecilho para trazer produtos de fora. Então, pode ser que equilibre um pouco. Mas a questão de preços aí, tem muitos preços, são por outro lado, também mesmo da indústria nacional, que a commodity está indexado ao dólar também, né? Por exemplo, o próprio plástico, as formas da Tex aí para laje nervurada, forma para laje maciça nossa, são todas de plástico. Então, é uma commodity, querendo ou não. Apesar que agora está até bom que o petróleo abaixou, mas tem o dólar que subiu, né? Então, é um jogo de variáveis. Legal. E tem uma pergunta aqui, eu vou direcionar para o Alex. Alex, muitos segmentos aí, vou direcionar para o Alex, depois eu vou pedir para o Davi também comentar, e talvez o Marcelo. Começar pelo Alex. Pergunta da Ana Kraus. Ela comenta que muitos segmentos aí estão se reinventando durante a pandemia e mudando modelos de negócios. Pergunta sobre a construção civil, e eu acho que até o segmento imobiliário, né, a gente pode pensar um pouquinho, se deve seguir na mesma linha, e como que está vendo essa questão da transformação que esse novo momento trouxe para os modelos de negócio. Você acha que isso vai ter impacto para a construção, para a empresa de vocês? Olha, eu acredito o seguinte. Vamos fazer aqui uma análise rápida dos edifícios comerciais, seja empresarial, seja sala, o que for. Eu acho que nós vamos ter, nessa situação, uma nova maneira de trabalhar, de ocupar esses edifícios, né? No nosso caso específico lá, a gente estava para abrir um escritório grande no Rio de Janeiro, nós estamos entrando lá no mercado de alto padrão, alta renda, e nós já estamos avaliando a necessidade de adquirirmos ou não, abrirmos ou não um escritório lá de 300, 400 metros quadrados. Eu acho que não justifica. A consequência vai ser, né, esses espaços terem uma nova ocupação, diferente da que tem hoje. No nosso caso, que a gente também executa os projetos, né? Eu acho que vai haver sim uma mudança muito grande. Eu acho que vai ter uma valorização enorme do bem-estar na sua casa, na sua residência. As pessoas vão ficar durante algum tempo mais ainda em casa. Com certeza, o novo normal vai ser diferente. E a consequência disso são as moradias se adaptarem a essa nova situação também. Então, eu acredito que isso vai variar, evidentemente. A gente atua no segmento Minha Casa Minha Vida, na média renda e na alta renda. Eu acho que a gente vai ter adaptações, modificações diferenciadas, dependendo do segmento que você atua. Mas, com certeza, irá mudar. A outra também coisa que eu queria salientar é a forma de comercializar. Essa forma online, ela vem para ficar. Hoje mesmo, nós fizemos aí uma live, fazer uma demonstração espetacular, foi 1h20, mais ou menos, um apartamento de 670 metros quadrados em construção de altíssimo padrão e um outro de 480. E deu um ibope danado. As pessoas gostam, as pessoas estão curiosas e hoje elas estão, inclusive, com mais tempo. Mas o problema de trânsito, o problema de segurança, o próprio tempo, quer dizer, você assistindo uma demonstração de um apartamento dentro da sua casa significa o quê? Mais tempo para você curtir a família, né? Ficar na sua casa. Eu acho que isso é uma consequência até natural. Como que é essa demonstração? Como que é Essa demonstração foi sensacional. Nós fizemos 2 lives. A primeira foi uma conversa informal com a consultora incorporadora, que somos nós, os arquitetos, o design de interior
e o corretor, para contar sobre o produto, como é que nasceu, enfim. Isso foi na quinta-feira da semana passada. E hoje nós fizemos a demonstração dos apartamentos modelo. Então, foi muito legal. Mas muito, você imagina você mostrar um apartamento desse tamanho, são apartamentos aí de 10 milhões, um pouco mais, um pouco menos, a curiosidade que desperta, né? E realmente nós entramos aí, são empreendimentos com diferenciais enormes para o mercado. Tem coisas nunca vistas, pé direito altíssimo, área envidraçada enorme e outras coisas. Então, gera uma curiosidade. Você não imagina o repique que deu. Enorme esse repique. Muito legal, com o corretor demonstrando e esclarecendo as perguntas que eram feitas online. Espetacular. E isso, com certeza, vai virar um normal. Não tem dúvida. É lógico que a pessoa quer ir no stand, quer conhecer, mas hoje, com drone, você consegue mostrar a vizinhança. Em frente desse empreendimento tem uma pracinha que nós desenvolvemos. Enfim, é muito legal. Tá aí o case compartilhado pela Patrimar, aí, pelo Alex, acho que foi bem interessante. Davi, comenta um pouco também como que está sendo essa questão de modelos de negócios, né? É muito difícil suceder aqui a fala do Alex, né? Ele por si só já completou, já fez todo o apanhado, mas só complementando um pouco, de fato, essa pergunta da Ana Krause é muito oportuna. Parabéns aí pela pergunta e obrigado. Eu vou dizer algumas coisas que vieram, no nosso caso da Calas, para ficar, né? Até mesmo para compartilhar com os colegas, como o Marcelo bem falou, né? Para que as construtoras deixem um pouco de lado essa competitividade e passem a compartilhar as suas vitórias também. A primeira coisa foi o trabalho em home office, nos surpreendeu bastante. A gente não estava preparado, confesso que não, porque as pessoas não se preparam para um momento como esse. A gente teve que alugar mais de 150 laptops para distribuir entre as pessoas que não tinham essa condição, né? Então, a gente estruturou o trabalho em home office primeiro, né? Para as pessoas poderem usar. Isso veio para ficar. Isso, na minha opinião, o rendimento dessas pessoas, o rendimento que a gente está medindo no trabalho em home office é uma coisa espetacular. Outra coisa é a assinatura digital de documentos, né? Nós contratamos uma plataforma de assinatura digital. Antes, um contrato, quando chegava em minha mão, ele já tinha passeado uns 2 meses no financeiro, na obra, e vai para o fornecedor, vai para o cartório, volta do cartório, 200 assinaturas para poder reconhecer firma, etc. Era 30, 60 dias para um documento chegar na nossa mão. Hoje, um contrato ele é assinado por todas as partes em um dia, tá certo? Em um dia, no mesmo dia, esse contrato é assinado por todas as partes. Com assinaturas digitais, uma plataforma muito séria, que o documento por si só, ele caminha no fluxo que você quer. Então, isso não volta nunca mais, né? Outra coisa foi a plataforma BIM. A gente já tinha adotado a plataforma BIM para elaborar e coordenar projetos. Como é uma plataforma colaborativa, onde todos trabalham num modelo único de projeto, isso é fantástico. Isso, num momento como esse, você não precisa ter reunião de compatibilização, as pessoas das suas casas, dos seus escritórios, elas mexem no modelo, ao mesmo tempo todo mundo recebe a mesma informação, ou seja, espetacular. A plataforma BIM para isso, na época da crise, foi muito boa. A gente implantou também agora na crise o QR Code para acessar projetos, ou seja, a gente não tinha como ficar imprimindo revisão de projeto, manda motoboy, volta motoboy, aquela vai e volta de papel. A gente implantou o QR Code que é colocado em todas os pavimentos do empreendimento, e qualquer pessoa que tenha um celular vai lá, lê o QR Code e o projeto aparece na sua frente sem precisar carregar, sem precisar memória, porque tudo está armazenado num banco de imagens virtualmente, né? Então, o QR Code foi maravilhoso. A validação de apartamentos, ou seja, os arquitetos, os projetistas, o nosso cliente interno incorporador
validar os apartamentos virtualmente. Nós estamos com câmeras 360 graus, fazendo tour virtual nos apartamentos. Isso também é usado para validar entrega de apartamentos. Hoje nós temos 2 condomínios sendo entregues, onde as vistorias são virtuais, com câmeras 360 graus, e os clientes enxergam as áreas comuns, fazem o tour, o passeio pelo imóvel virtualmente, sem precisar estar presente. Então, isso também, sem dúvida, veio para ficar. E mais importante do que tudo isso, a integração entre as equipes. A gente teve tanto receio da nossa comunicação ficar dispersa nesse momento de crise, que no início nós forçamos até a barra para ter reuniões diárias com todas as nossas equipes, e hoje virou uma coisa muito natural, né? O próprio presidente do grupo, o Dr. Emílio Callas, ele faz questão de toda segunda, quarta e sexta ter reuniões com todos os times da empresa, time de venda, time de corporação, jurídico, de engenharia. Então, isso aproximou, essa proximidade, ao contrário do que a crise queria que a gente fosse separado, né? A nossa proximidade social dentro do trabalho, com a crise, está maior do que antes. Eu posso garantir isso para você. São coisas que vieram para ficar, Ana. Eu acho que tem muita coisa boa aí que não vai voltar para trás mais não, tá bom? Mário Rocha Neto, estou vendo você aí na tela, tudo bem? O Rodrigo me deixou falar um pouquinho. Fala. Você teve um foco aí perfeito dos meus colegas e amigos aí que falaram, assim, uma visão da parte mais técnica que vem. É importante o quê? A pandemia, né, assim como guerras, revoluções, as mudanças que virão, a gente tem muita dúvida, né? Fala que quem não tem dúvida é porque está mal informado. Mas uma coisa que aconteceu nesses momentos na história foi uma aceleração das mudanças. Então, tudo que estava num processo de mudança, que ia levar 10 anos, em um ano aconteceu. Como os exemplos que foram ditos aí de home office, tem diversas empresas fazendo home office, acelerou. Sistema BIM, a gente também implantou na companhia, agora acelera tudo. Parte de tecnologia em obra, industrialização, que a gente vê viajando para fora do Brasil, tal, principalmente os prédios residenciais, ainda há um gap grande do que se faz lá fora, como fachadas pré-moldadas, andaime fachadeiro, drywall mesmo, sistema polvo, uma série, tudo isso vai acelerar muito. Então, nós temos, assim, a gente, como empreendedor, a gente tem que enxergar antes, né? Então, assim, um dos pontos que eu acho importante, a gente identificar tudo que estava em linha de mudança, isso tudo deve acelerar muito, em termos de tecnologia, em termos práticos. E eu queria chamar a atenção por uma grande mudança, que é a relação com as pessoas. Talvez seja a maior mudança que nós vamos sofrer. Nós vimos aqui o medo, né? A gente fez aqui uma chamada com o nosso pessoal, no sentido que o setor de construção foi convocado pela nação para trabalhar e todos tínhamos medo. Nosso engenheiro ia trabalhar, tinha medo, nosso mestre, nosso carpinteiro, todos têm medo. Mas a coragem não é a ausência do medo, é a sua capacidade de enfrentar o medo. Nós fizemos um call com o mestre, encarregados, almoxarifes, apropriadores, todo mundo, e eu fiquei por volta de 1 hora falando sobre isso e do orgulho que eu tenho deles. Isso vai mudar a nossa relação com eles. Assim, hoje, a gente valoriza o gari que tira o seu lixo porque ele está se expondo, o médico que está lá no fronte, o policial, o porteiro. A gente valoriza o nosso engenheiro, o nosso almoxarife e tal. Eu acho que essa relação entre capital, trabalho, hierarquia dentro da empresa, eu acho que vai trazer uma grande mudança. E as empresas vencedoras, no meu ver, serão as empresas que adotarem uma linha forte de solidariedade. Eu acho que a solidariedade passa a ser
uma estratégia de gestão ou até de sobrevivência. Então, eu acredito muito nessa mudança comportamental, nessa mudança de gestão das companhias, de valorização das pessoas. E a gente fala aqui dentro da Rocontec, né, que momentos graves são momentos grávidos, né, que podem dar à luz a coisas maravilhosas. Isso que a gente espera depois dessa pandemia, principalmente nesse âmbito, num país tão estratificado a nível de renda, onde você vê, nesse momento de pandemia, a dificuldade de assistência em diversos estados, diversas cidades. Quem não se perturbar com isso e olhar para o próprio umbigo, não adotar dentro da companhia uma estratégia de solidariedade, lá que essa empresa está condenada, e você, em vez de colaborador, vai ter sabotador dentro da empresa. Então, isso eu acredito piamente nessa mudança, e estamos trabalhando bastante nisso para que a gente saia disso vitorioso e para uma coisa melhor. Tá? Legal. Marcelo, mandar uma pergunta para você. Você enxerga com essa pandemia e com esses efeitos aí do Covid e inclusive essa nova migração para o home office, uma mudança no projeto de produto, ou seja, no projeto de produtos imobiliários? Você acha que isso pode ter um impacto? Eu acho que assim, nós também somos consumidores, né? Nós também compramos apartamento e a nossa mudança do hábito também vai afetar nossas escolhas do futuro, né? Com certeza quem for comprar um apartamento hoje vai lembrar de tudo que passou e vai falar, pô, acho que eu preciso de um escritório, né? Acho que eu preciso de uma rede de Wi-Fi melhor, acho que eu preciso de outras coisas que não só o endereço e o tamanho da varanda e a churrasqueira. Pelo menos uma cadeira para não dar dor nas costas. Exato. Eu acho que isso é, de fato, uma mudança, como o Mário falou, já não é mais uma mudança, um legado, né? Eu acho que isso tudo mudou e acho que o hábito também das pessoas, eles vão mudar. Se já não mudaram, eles só vão se apresentar, né? Porque internamente eles já aconteceram. Ô Marcelo, compartilha aí com a gente quais são essas mudanças no produto que a Iven vai fazer. Vocês vão ver, logo mais. Acompanhe as cenas dos próximos capítulos. Pedro, comenta com a gente também como que você acha que essas mudanças, essas transformações vão afetar a indústria, a questão de produtos e as demandas, as novas demandas de consultoras. Você acha que vai ter impacto, enfim, nos modelos de negócio de vocês? Sem dúvida vão ter vários impactos. Penso que na indústria, na maneira das empresas se lidarem umas com as outras, e o que a gente pensa vai ter uma valorização por produtos mais simples e produtivos, uma valorização da ciência da engenharia, que uma das ciências mais lindas que tem da engenharia civil é a parte de engenharia estrutural. Acredito que vai ser muito bem valorizado isso, esses profissionais também. E concordo muito com o que o Mário falou, gostei de tocar as palavras dele. Eu acho que não só as empresas, mas também a humanidade está pagando um preço muito caro por isso. Então, a gente tem que tirar uma coisa muito boa. Então, essa questão de solidariedade que está acontecendo no Brasil é espetacular. A gente mandou máscara para o Ceará, para Pernambuco, a gente vê um movimento aí de todo brasileiro querendo ajudar um ao outro. Então, nós temos que ser... Eu estava até engraçado, estava lendo um livro, terminando um livro aí no início da pandemia, que ele chama Homo Deus, que o homem é praticamente o imbatível, vai viver 1000 anos, nada disso. Então, temos que ser mais humildes também. Acredito que nós vamos ser pessoas mais humildes, gratas, solidárias e, conforme o Marcelo também falou, colaborar. Isso que a gente está fazendo hoje é muito bacana, colaborar, trocar informação. As pessoas, empresas precisam se ajudar. Acredito que isso vai acontecer com as indústrias também, o povo se unir, e todos agora em uma causa única, tentando a vacina e remédio. Isso é uma coisa única na humanidade. E esse legado aí também vai ficar, esse exemplo bonito, acredito que vai ficar também para as indústrias se unirem e conseguirem produtos mais eficientes e produtivos.
Legal, a gente tá seguindo aqui, a gente está estourando o nosso tempo aqui. Eu já queria agradecer, começar a me despedir aqui de vocês. A gente vai soltar uma enquete, a nossa equipe vai soltar uma enquete para quem está acompanhando aqui avaliar o conteúdo desse evento. Enquanto isso, eu já queria aqui começar a me despedir aqui dos nossos convidados, começando aí pelo Alex Veiga. Alex Veiga, que é CEO da Patrimar. Alex, mais uma vez, muito obrigado em nome do portal AEC Web pela sua participação, e deixo aí um tempo aí para você se despedir do nosso público. Bom, eu queria agradecer especialmente ao Pedrinho, né? Posso falar assim, né, Pedrinho? Pode. E tá escutando? Estamos ouvindo. Sumiu aqui a minha imagem. A gente vai voltar daqui a pouquinho. A gente está soltando uma enquete aqui, a gente já volta com a tua imagem. Então já pode falar? Conversando com a gente. Pode conversando. Tá. E veja bem, e queria também salientar que foi falado sobre solidariedade. Eu acho que nós vamos sair melhores do que entramos nessa pandemia. E queria falar para vocês uma coisa que é novo relativamente. Foi feito um movimento que iniciou em São Paulo, que chama Estímulo 2020, que é um movimento, eu vou falar rapidamente, de apoio aos pequenos e microempresários. Existe um movimento das empresas maiores de apoio a essas pequenas empresas, que é uma coisa sensacional, porque senão essas empresas vão morrer. O número de empresas que não conseguem se sustentar sem um faturamento mínimo é enorme. E esse movimento começou em São Paulo, agora veio para Belo Horizonte, ele chama Estímulo 2020, teve São Paulo, aqui em BH, que é uma coisa sensacional. Ô, gente, o que está surgindo de ideia, de apoio, de solidariedade, de ajuda, de relacionamento, eu não tenho dúvida, viu? A gente vai, com toda certeza, sair bem melhor do que entramos. Obrigado. Essa é a minha mensagem. Obrigado, e muito Alex. Obrigado, viu, Pedrinho? Mais uma vez aí. Tamo junto aí, Alex. E aos nossos colegas aí. Muito obrigado, gente. Obrigado, Alex. Obrigado. Davi, muito obrigado também em nome do portal AEC Web pela sua participação. Davi Fratel, que é diretor executivo da Calas. Davi, muito obrigado pela sua participação. Deixo um espaço para você se despedir do nosso público. Eu agradeço o convite que vocês me fizeram, né, ao Pedro, a você, Renato, que conduziu tão bem aí essa live. Agradecer aos colegas, as palavras aí experientes aí do Alex, do Rodrigo, do Mário, né, do Marcelo também. E dizer o seguinte, além da solidariedade já muito explorada pelo Alex, eu diria que, complementando o que me chamou muita atenção nessa crise foi a capacidade de adaptação do brasileiro, né? Que já é conhecida mundialmente, mas que a gente tem dado show. A indústria da construção civil, ela está de parabéns, ela, de fato, não decepcionou aos governos aí que mantiveram os canteiros em atividade, ou seja, não decepcionamos e nem vamos decepcionar, né? Como eu disse, os níveis de contaminação dentro dos canteiros são os mínimos, a responsabilidade é muito grande, o olho pela pessoa humana, pela proteção dos nossos colaboradores e a ida dele para casa para não levar também contaminação é muito grande. Então, a construção civil brasileira está de parabéns, né? Nós conseguimos e vamos conseguir vencer essa crise aí com muita sabedoria. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Davi. Mário Rocha Neto e o Rodrigo, que está ali com a gente, está junto com ele, dividindo a tela ali. Mais uma vez, obrigado aqui em nome do portal AEC Web a vocês dois pela participação, Mário e Rodrigo. Eu queria agradecer a todos aí por essa troca de informação. Para mim é muito bacana poder participar e passar um pouco daquilo que a gente está vivendo hoje.
E vou deixar o Mário falar, que eu até coloquei minha máscara, ele falou que eu estou falando muito, né? Já, hoje com a máscara a gente acaba ouvindo mais do que falando, então eu aprendi isso agora. Então, deixar ele terminar aí com as palavras dele. Imagina, gente, foi um prazer falar com tu. Meu amigo Ricardo Roldão mandou um abraço para o Pedro, viu, Pedro? Gente boa! Aí a oportunidade de estar com vocês. Eu acho que nesse momento, né, a cultura empreendedora vai ser o que vai vingar nas companhias, ou seja, pensar e agir positivamente. A gente não pode baixar a guarda. Se nós olharmos o que deve ser logo após a pandemia, vão ser momentos muito difíceis, mas é legal a gente olhar, saltar um pouco no tempo, né, e olhar 2 anos para frente, para a gente respirar coisa boa e ver quanta oportunidade tem nesse Brasil. Nós lançamos uma hashtag aqui, não vamos participar da crise. Isso aqui está em tudo quanto é lugar da companhia aqui e, graças a Deus, está permeando no espírito de todo mundo. Isso permeia em todo o setor nosso de construção, de incorporação, e não vamos participar dessa crise. Vamos fazer bonito e fazer o Brasil crescer. É isso que nós temos que fazer. Obrigado, gente. Obrigado pelas palavras de otimismo aí do Mário. Pedro, também em nome do Portal EC Web, mais uma vez obrigado aí pela participação e pela parceria. Show de bola. Bom, gostaria de agradecer ao Mário, Rodrigo, Alex, Davi, Marcelo. São líderes aí de empresas que a Tex, nós, eu em nome da Tex, posso falar que admiramos há muitos anos, há muitas décadas, né? Já temos relacionamento aí profissional. Agora escutar essa turma de perto aí, graças a esse novo mundo aí, a gente está de perto, assim, promover um encontro desse. Então, muito obrigado a todos. E gostaria de falar também do brasileiro um pouco, né? Chegar para um brasileiro e falar, ó, tem uma crise vindo aí, é uma coisa. A gente já está acostumado com várias crises. Né? Agora, um alemão, um americano treme. Então, é isso mesmo, nós temos um diferencial, temos essa resiliência, e a construção civil é o soldado, o exército está nessa guerra aí contra o Covid. E parabéns, me sinto muito orgulhoso de estar nessa cadeia, nesse segmento da construção civil, ajudando a fazer o Brasil rodar, ajudando a manter empregos. E vamos enfrentar vamos ganhar essa e vamos sair melhores. Obrigado a todos aí, um grande abraço. Obrigado, Pedro Pena, CEO da Tex. E, por fim, Marcelo Moraes, diretor técnico da Even, mais uma vez, obrigado em nome do Portal EC Web pela sua participação. Obrigado a todos aí. Obrigado aí, Pedro. O Dani Muscati mandou um abraço também, viu, Pedro? Para você. Opa! Gente fina demais. Na verdade, eu também, assim, escutando todos vocês, né, o que vem na minha cabeça é que a gente tem o dever de manter esse legado, né, de manter tudo que a gente conquistou. Acho que é um dever dessa geração agora de manter isso, né, porque acho que ninguém precisa passar pelo que a gente passou para conquistar o que a gente conquistou. Acho que agora a gente tem que manter isso, tem que lutar por isso e fazer com que tudo isso permeie aí ao longo dos anos, né, tanto a parte pessoal, né, como os valores que foram construídos aí ao longo dessa crise. E aí a gente sim evoluindo como pessoa, como empresa e como setor, né? Acho que essa é a mensagem que eu queria passar aí para vocês. Obrigado aí por tudo. Mais uma vez, obrigado, Marcelo Moraes, diretor técnico da Even. E, por fim, eu me despeço aqui, em nome do Portal EC Web, eu me despeço do público que acompanhou a gente até aqui. Queria agradecer a participação de vocês e lembrar que a gente está com uma programação especial de lives, acompanhando uma cobertura especial dos nossos eventos, tanto por meio de lives, quanto no nosso podcast, quanto no nosso portal, com as notícias diárias do setor. Convidá-los a acompanhar os nossos boletins, a acompanhar o nosso portal, porque a nossa missão aqui no Portal EC Web é justamente trazer a informação e fazer o setor se unir. Tá todo mundo de mão dada aqui para a gente poder sair junto dessa crise, e a gente vai cumprir o nosso papel dessa forma, trazendo essa informação para vocês, trazendo o debate como esse que a gente fez hoje, e queria convidá-los então a acompanhar aí nas próximas semanas nossa cobertura. Mais uma vez, boa tarde, em nome do Portal EC Web, a gente fica por aqui
e a gente se vê nas próximas lives. Até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.